Beleza, vamos lá. Então, galera, hoje nós vamos trabalhar a isomeria plana, tá? Sempre quando a gente falar de isomeria, independente do tipo de isomeria que a gente está falando, significa que nós estamos falando de compostos que possuem lá a mesma quantidade de átomos na molécula, né? Ou seja, tem aqui, ó, a fórmula molecular, tá? A fórmula molecular, ela é igual, tá? Mas muda como esses átomos eles ligam um ao outro, tá? Como que eles se rearranjam. Então, a fórmula estrutural, ela é diferente. Beleza? Mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural é diferente. Vou começar aqui com vocês mostrando aqui, ó, alguns exemplos, tá? Vou mostrar aqui essas duas moléculas que eu montei para vocês. Reparem uma coisinha aqui, ó. Reparem uma coisinha. Essa molécula aqui, ó, não sei se vocês já conseguem falar para mim qual é o grupo funcional dela. Vocês conseguem responder aí no chat? Qual que é o grupo funcional? Considere, ó, o pretinho carbono, o branquinho hidrogênio e o vermelho oxigênio. Vocês conseguem me dizer qual que é a função orgânica deste composto aqui? Alguém consegue me falar? Olha só para a gente relembrar. Quando nós temos um oxigênio entre dois carbonos, significa que nós temos a função éter, beleza? Função éter, oxigênio entre dois carbonos. E repare que nessa função aqui, nessa estrutura aqui, nós temos dois carbonos, um oxigênio e um, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios. Beleza? Agora vamos olhar essa outra estrutura aqui, ó. Essa outra estrutura aqui. Essa outra estrutura, ela também tem dois carbonos, um, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios, tá? E tem um oxigênio. Beleza? Então repare que as duas têm a mesma quantidade de átomos, mas repare que as duas são duas moléculas diferentes. Essa daqui, vocês conseguiriam me dizer qual a função dela? Eu tenho aqui, ó, dois carbonos e aqui eu tenho um oxigênio junto com um hidrogênio. Professor, desculpa te interromper. Então, peraí, vamos com calma. Vamos lá. Eles têm o mesmo composto molecular, é isso, mas por conta da forma estrutural, é a única coisa que difere eles, é isso? O que difere é como que esses átomos ligam-se uns aos outros. Repare, ó, que são estruturas diferentes, tá? Repare que são estruturas diferentes. Esse daqui, ó, só para responder a minha pergunta, esse daqui é um álcool, tá? Essa daqui, ó, é a estrutura do etanol. Olha só, dois carbonos, ligação simples entre os carbonos, e é um álcool, né? Termina com ol. Essa daqui é a estrutura do etanol, beleza? Agora vamos ver isso daqui, ó. Ó, essa daqui é uma estrutura de um éter, tá? Esse daqui, a nomenclatura dele é metox-metano, tá? Ou éter dimetílico, beleza? Então são dois compostos totalmente diferentes, né? Mas o que que acontece aqui? Conforme a ligação dos compostos, formaram substâncias diferentes, mesmo tendo a mesma quantidade de átomos. Então, lembra lá, o que que a gente representa na quantidade de átomos através da fórmula molecular. Tá? A fórmula molecular dos dois é a mesma, né? Mas a fórmula estrutural aqui dos dois, elas são diferentes. Conseguiram entender isso? Entendi. Então ele difere por conta das ligações em que eles Exatamente. estão. Tá. Exatamente. Como que eles se rearranjam, né? Como que é a estrutura dessas moléculas aqui. Então, vocês conseguem perceber que são dois compostos totalmente diferentes, tá? Mas que tem aqui a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, tá bom? Então, assim, eu vou começar aqui a nossa aula mostrando os tipos de isomeria plana. Então, a isomeria plana a gente vai conseguir, só desenhando as fórmulas dele, a gente vai conseguir diferenciar, tá? As moléculas. E no decorrer da aula, fiquem à vontade, tá? Não saia daqui com dúvida. Se você não quiser abrir o áudio, pode escrever no chat, mas se quiser abrir o áudio, fique à vontade, abre o áudio, pode fazer pergunta. Não saia daqui com dúvida,
Tá bom? Então, agora a gente vai começar a estudar a isomeria. Então, se é isômero, tem a mesma fórmula molecular, mas tem a fórmula estrutural diferente. Isomeria plana. A plana, só a gente olhando ali a fórmula, né, a gente, que a gente escreve ali a fórmula estrutural, a gente já consegue diferenciar os dois compostos. Tá? Bom, dentro disso, vamos entrar agora nas isomerias, beleza? Vamos entrar nas isomerias. A primeira isomeria que eu quero falar aqui com vocês, né, a primeira isomeria plana que eu quero falar com vocês é a isomeria de função. O que acontece na isomeria de função? O que muda entre as estruturas vai ser a função orgânica, tá? A função química. Vamos ver isso daqui, tá? Vamos ver isso daqui na prática. Vamos olhar aqui, ó, primeiro, ó, a isomeria entre éter, que a gente viu ali agora, ó, entre éter e álcool, tá? Entre éter e álcool. Aquelas estruturas que eu acabei de mostrar para vocês ali com as bolinhas, tá bom? Olha só, se eu colocar aqui então, ó, vou colocar aqui a escrita delas aqui, tá bom? Vou colocar aqui primeiro do éter, né? Ó, o CH3 estava ligado com o oxigênio ligado com outro CH3, tá? É isso que eu estava mostrando para vocês aqui nessa estrutura. Beleza? E agora eu vou colocar aqui do lado a estrutura do álcool, né? A estrutura do álcool. Então eu tenho aqui, ó, o CH3, tá? CH2 e aqui, ó, o OH. Beleza? Então repare, mudou aqui a função, né? Nós temos aqui a função éter, beleza? E aqui nós temos a função álcool, tá? Então são dois compostos totalmente diferentes. Mas se eu for contar a fórmula molecular, contar a quantidade de átomos que tem dentro dessas moléculas, a gente vai ver que vai ser igual. Olha só, nessa primeira aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, então, ó, C2, 2 carbonos. Eu tenho 6 hidrogênios, então coloco aqui, ó, H6, 6 hidrogênios e apenas um oxigênio. Vamos para o outro aqui, ó. O outro eu tenho 2 carbonos, C2. Hidrogênios nós temos, ó, 3 aqui, com mais 2 aqui são 5, com mais 1 aqui são 6. Então, ó, H6. E só tem um oxigênio, ó. Então, vocês conseguem reparar aqui, ó, que a fórmula molecular, essa daqui é a fórmula molecular, ó. A fórmula molecular dos dois é a mesma, mas o composto mudou aqui a função química. Beleza? Isso daqui pode acontecer com outros também, tá? Isso aqui pode acontecer com outros também. Então, por exemplo, ó, se eu colocar uma outra função aqui, ó, vamos colocar uma outra função. Vou colocar aqui para vocês a isomeria entre a cetona e o aldeído, tá? E o aldeído. Vamos ver isso daqui, ó. Vou colocar uma estrutura aqui para nós, ó. O CH3, vou colocar aqui primeiro o da cetona, tá? C dupla O, CH3. Isso daqui é uma cetona. Ah, eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e esse carbono é um carbono secundário. Isso daqui é uma cetona, tá? E agora eu vou colocar aqui do lado um aldeído. Olha só. CH3, tá? CH2, C dupla O, H. Beleza? Vamos contar. Então, ó, esse daqui é a cetona, beleza? Só para a gente não se perder, esse daqui é o nosso aldeído. Ah, aldeído porque eu tenho o C dupla O, H aqui, ó, na pontinha da nossa estrutura, tá? Se eu for fazer a fórmula molecular desse carinha aqui, tá? Se eu for fazer a fórmula molecular, vamos lá. Carbono, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, tá bom? 3 carbonos. Hidrogênio, eu tenho aqui, ó, 3, 6 hidrogênios, né? 6 hidrogênios. E oxigênio, eu vou ter apenas 1. Agora vamos ver o do lado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, carbono, eu tenho 3. Hidrogênios, eu tenho aqui, ó, 3 com mais 2 são 5, com mais 1 aqui são 6. H6. E o oxigênio eu tenho 1. Então, repare que a fórmula molecular dos dois é a mesma. Tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio.
química entre essas duas estruturas. Então, eles são isômeros de função. Conseguiram entender isso daqui? Beleza. Se ficou alguma dúvida, galera, se ficar dúvidas, é só perguntar aí, beleza? Então, para você saber, primeiro lá, se é isomeria, tem que ter a mesma fórmula molecular. Tem que ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio ou qualquer outro componente que tem aqui na molécula, beleza? E se mudou a função química entre essas duas estruturas, significa que eles são isômeros de função. Tá? Uma segunda isomeria, ainda dentro da isomeria plana que eu queria falar com vocês, é a respeito da isomeria, tá, de cadeia. Beleza? Então vamos lá. A isomeria de cadeia. Bom, vocês lembram lá no começo do ano? Quando a gente ainda estava classificando as cadeias carbônicas, né? Lembra lá da classificação? A cadeia ela pode ser uma cadeia aberta, pode ser uma cadeia fechada, pode ser uma cadeia homogênea, pode ser uma cadeia heterogênea, né? Pode ser uma cadeia saturada ou insaturada, beleza? Então, essas são as classificações da cadeia, beleza? Aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada. Beleza? Essa é a classificação. O que vai diferenciar aqui na isomeria de cadeia é exatamente isso, tá? Se ela é uma cadeia fechada ou uma cadeia aberta. Se mudou o tipo de cadeia, aí ele é considerado uma isomeria de cadeia. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, primeiro tipo aqui de exemplo que eu vou dar para vocês. A isomeria, tá, entre cadeias, uma cadeia aberta, tá, e uma cadeia fechada. Vamos lá. Cadeia aberta e cadeia fechada. Então, eu vou escrever aqui a estrutura, tá? Vou escrever aqui duas estruturas, uma estrutura aberta e a outra estrutura fechada, tá? Uma estrutura aberta e outra estrutura fechada. Só um pouquinho que alguém pediu para participar aqui. Acho que entrou, beleza. E eu vou colocar assim, ó. Esse carinha aqui primeiro, ó. CH2, CH2, CH2 e fechei aqui. Tá bom? E agora eu vou escrever aqui, ó, olha só, o CH2, ligação dupla, CH, CH3, tá? Então, repare, o que está diferenciando essas cadeias aqui? Uma delas é aberta e a outra é fechada. Então, essa cadeia aqui, ó, é a cadeia fechada, tá? E essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, tá? Cadeia fechada e cadeia aberta. Se eu for contar a quantidade dos componentes dessas cadeias, vamos lá, ó, a primeira, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, ó, C3. E hidrogênio, eu tenho 2, 4, 6 hidrogênios. Então, eu coloquei aqui, ó, H6. C3H6, essa é a fórmula molecular desse daqui. Agora, esse outro aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 carbonos, tá? C3. E hidrogênio tem 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, H6. Então, reparem, galera, reparem que a fórmula molecular dos dois também é igual. C3H6, C3H6. Mesma fórmula molecular, fórmula estrutural dos dois é diferente. O que diferenciou entre os dois? Um é uma cadeia fechada e o outro é uma cadeia aberta. Ou seja, essa isomeria é uma isomeria de cadeia, porque mudou o tipo de cadeia. Tá bom? Deixa eu continuar aqui com vocês, dar mais um exemplo ainda dentro da classificação de cadeias, tá? Então, ó, um segundo exemplo aqui para vocês, tá? Cadeia normal e cadeia ramificada, tá? Vou pegar aqui um segundo exemplo, cadeia normal. Então, a cadeia normal e ramificada, beleza? Cadeia normal e cadeia ramificada. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. O H3C, CH2, CH2, CH3. Beleza?
E vou escrever uma outra estrutura aqui, ó, que vai ser o CH3, carbono, CH3, CH3, e aqui faltou um hidrogênio. Pronto, escrevi aqui duas estruturas. Repare que na primeira estrutura, tá, as duas estruturas agora são abertas, né? Então, ó, são abertas, tá? Vamos ver a diferença entre elas, tá? Essa aqui, ó, ela só tem carbono primário e secundário. Sempre quando eu tenho uma cadeia aberta que só tem carbono primário e secundário, eu tenho uma cadeia normal. Tá? Agora, se eu tiver na presença da cadeia um carbono terciário ou quaternário, eu considero a cadeia como uma cadeia ramificada. Então, repare, ó, esse carboninho aqui, ó, é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos, ou seja, ele é um carbono terciário. Essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Tá bom? Cadeia normal, cadeia ramificada. Vamos contar a quantidade dos componentes dessas estruturas. Então, na primeira eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, beleza? E hidrogênio, nós temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora no outro aqui, ó, eu tenho carbono, 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio eu tenho 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Então, reparem que a fórmula molecular dos dois é igual C4H10, só que a fórmula estrutural está diferente. O que mudou entre as fórmulas estruturais? Uma é uma cadeia normal e a outra é uma cadeia ramificada. Se mudou a classificação da cadeia, esses daqui são isômeros de cadeia. Conseguiram entender isso daqui, galera? Ficou alguma dúvida? Não, professor, acho que tá de boa, tá tranquilo. Por enquanto, né? Então, beleza. Ótimo, ótimo. Qualquer coisa, é só falar aí, tá bom? Beleza. Vamos para o nosso próximo. Gente, eu estou colocando aqui só normal, ramificada, aberta e fechada, mas também tem lá a diferença de homogêneo e heterogêneo, tá? Se uma cadeia... Só deixa eu mostrar. Esse daqui é uma coisa boa. Deixa eu colocar aqui da diferença entre a homogênea e heterogênea, tá? Só para vocês verem a diferença e vocês ficarem ligados nesse tipo de isomeria aqui, tá? Vou colocar a seguinte estrutura aqui, olha só. H3C, CH2, e aqui eu vou colocar NH2, tá? E agora aqui do lado, eu vou colocar aqui, ó, o CH3, NHCH3, tá bom? Então, olha lá, coloquei aqui duas estruturas, tá? Só para vocês não se perderem em relação a isso. Repare uma coisa aqui, ó. As duas estruturas são abertas, tá? As duas estruturas são abertas. Uma delas, eu possuo aqui um nitrogênio que está na extremidade da cadeia, e aqui eu tenho um nitrogênio que está no meio da cadeia, que está entre dois carbonos, tá? Lembre lá, para ser considerado uma cadeia heterogênea, eu preciso ter um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que está entre dois carbonos. Então, esse nitrogênio aqui, ó, ele é considerado um heteroátomo, porque é um nitrogênio que está entre dois carbonos. Esse nitrogênio aqui, ele não é considerado um heteroátomo, porque ele não está entre dois carbonos. Tá bom? Então, esse daqui é heteroátomo. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia hetero. Esse aqui não é um heteroátomo, porque ele não está entre dois carbonos. Então, essa cadeia, ela é uma cadeia homogênea. Tá bom? Então, cadeia heterogênea e cadeia homogênea. Repare uma coisa, não mudou a função. Essa função aqui é uma função amina, tá? E essa daqui também é uma amina. Então, repare que não mudou a função química, beleza? Não mudou a função química. A única coisa que mudou entre essas duas cadeias, tá, é a presença ou não de um heteroátomo. Se eu for ver a quantidade dos componentes dessas duas estruturas, na primeira aqui nós vamos ter, ó, 2 carbonos, nós vamos ter de hidrogênio 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 3, 4, 5, 6, 7. E um nitrogênio. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho 1, 2 carbonos, tá?
Hidrogênio, nós vamos ter 3 hidrogênios aqui, com mais 3, 6, com mais um aqui, 7. Tá? E nós temos um nitrogênio. Então, ó, reparem que a fórmula molecular dos dois aqui, ó, é a mesma, C2H7N. Essa é a fórmula molecular desses compostos, tá? A única coisa que mudou é a presença ou não do heteroátomo. Como mudou a classificação da cadeia, eu chamo ela de isomeria de cadeia. Tá? Professor, como isso vai vir em questão? A gente vai ter que fazer essas, tipo, essas continhas. Não é conta, mas esse negócio aqui, C2H7, né? E falar como ela é uma isomeria, alguma coisa assim? Eu posso dar para você duas estruturas, o nome das estruturas, tá? Poderia formar assim, ó, olha só. O etanamida, olha só como poderia ser o contexto. Porque o nome desse composto aqui, ó, é etanoamina, beleza? E aqui, ó, nós temos um dimetilamina. Amina, tá? Então, eu poderia colocar um contexto lá para vocês. Bom, o etano e o dimetilamina são dois compostos considerados isômero de cadeia. Aí a resposta, certo ou falso? Tá? Então, o que você teria que fazer? Você teria que montar a estrutura deles, através da nomenclatura, tá? Montar a estrutura deles, dos dois, ver se tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? E ver o que muda. Se mudou só a forma da cadeia, né, como homogênea e heterogênea, eu posso classificar ela como uma cadeia, uma isomeria de cadeia. Tá? Só um pouquinho, eu vou abrir o exercício aqui, ó, a listinha que eu coloquei para vocês, só para ver se eu coloquei um isômero de cadeia. Tá? Só um pouquinho. Vou compartilhar a tela aqui do computador com vocês, tá? Ó, vai entrar a tela aí com vocês. Aí, ó. Aí o meu exercício, tá? Então, o que eu coloquei ali, ó? Eu coloquei duas estruturas, para vocês verificarem essas duas estruturas, e marcar ali qual tipo de isomeria que esses dois compostos estão fazendo. Beleza? Então, vocês têm que montar a estrutura desses compostos e ver o que está diferente deles, e se eles realmente são isômeros, tá? Porque eu tenho a opção aqui, ó, na opção F não são isômeros. Então, você montando a estrutura, você pode ver talvez que eles não sejam isômeros, não tem a mesma quantidade não tem a mesma fórmula molecular. Se eles não têm a mesma fórmula molecular, significa que eles não são isômeros, tá? Então, essa foi a primeira lista que eu coloquei lá para vocês, ó. A maioria dos exercícios eles estão assim, ó. Coloco lá para vocês o nome de duas estruturas, né, de dois compostos. Então, vocês têm que montar essa estrutura e dizer para mim qual que é o tipo de isomeria que eles estão fazendo, tá? Aí, por último, ó no 10 aqui que eu coloquei. 9 no 10, ó. Qual dos compostos abaixo não é um isômero plano de fórmula molecular C4H8, por exemplo, na 9? Então, você tem que montar a estrutura desses compostos ali, das opções que eu dei para vocês, e ver qual deles que não tem 4 carbono e 8 hidrogênios. Se algum deles não tiver essa quantidade de carbono e hidrogênio, não tiver essa fórmula molecular, quer dizer que ele não faz parte desse isômero. Então, dessas opções, vai ter uma só que não tem 4 carbono e 8 hidrogênio. Tá? Foi dessa forma que eu coloquei ali para vocês, então, o exercício, tá? A listinha de exercício. Então, vocês têm que conseguir, através da nomenclatura, conseguir montar a estrutura. Tá bom? Tá bom, obrigada.
num vestibular ou no Enem, eles vão te dar as estruturas lá, tá? E ele vai pedir, por exemplo, qual que é o tipo de isomeria que está acontecendo. Ou podem fazer que nem eu coloquei ali para vocês, né? Só a nomenclatura. Então, isso que eu estou fazendo para vocês foi uma forma de vocês revisarem os grupos orgânicos, que é uma coisa, gente. Quem vai fazer o vestibular aí da Federal, praticamente todo ano cai para vocês identificarem os grupos funcionais. Então, vocês montando ali as estruturas, vocês já estão fazendo uma revisão desses compostos, tá? E aí já está entrando também a questão de isomeria. Então, uma revisão do que a gente viu ali no segundo trimestre, junto com esse conteúdo que a gente está vendo agora no terceiro trimestre. Tá bom? Então, vamos continuar? A gente parou na isomeria de cadeia, tá? Isomeria de cadeia. Então, paramos aqui, ó, vemos a diferença entre uma cadeia homogênea e heterogênea. Agora nós vamos entrar num outro tipo de isomeria. Então, nós vimos isomeria de função, que muda a função química, isomeria de cadeia muda a classificação de cadeia, tá? E agora nós vamos ver a isomeria de posição, tá? Vamos ver isso daqui, então, ó. Terceiro aqui para nós, ó. Terceiro. Isomeria de posição. O que vai mudar, então, na isomeria de posição? Vai ser a posição ou de uma função química, tá? Ou de um determinado radical. Vamos ver isso daqui, ó, primeiro, com um grupo funcional, mudando a posição do grupo funcional, tá? Grupo funcional. Vou escrever duas estruturas aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó, o CH2OH, tá? CH2CH3. E agora aqui do lado eu vou colocar assim, ó, o H3C, a CHOH, CH3, tá bom? Então repare aqui, ó, repare aqui. As duas estruturas pertencem ao grupo álcool, tá? Aqui é um álcool, aqui é um álcool. As duas estruturas são cadeias abertas, tá? As duas estruturas são cadeias homogêneas, porque não tem um heteroátomo, tá? Então repare que a única coisa que muda entre essas duas é a posição da hidroxila. Neste primeiro composto aqui, ó, esse que é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, repare que a hidroxila ela está ligada no carbono 1, tá? Então, a função álcool, tá? Ele está aqui, ó, no carbono 1. Aqui, ó, nós temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a hidroxila está ligada no segundo carbono. O que aconteceu aqui? Mudou a posição da hidroxila. Estava no carbono 1, foi para o carbono 2. Beleza? Então, repare que os dois são álcool, tá? A única coisa que mudou, posição da hidroxila. Posição do grupo funcional, que é a hidroxila, que indica para nós que é um grupo álcool, tá? Se nós formos ver aqui a fórmula estrutural, fórmula molecular dessas duas estruturas, olha lá. Carbono, nós temos 1, 2, 3 carbonos, tá? Hidrogênio, nós temos, ó, 1 aqui com 2 aqui são 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos um oxigênio, tá? Agora, para esse outro aqui, ó, tem 1, 2, 3 carbonos. Tá? Hidrogênio, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um oxigênio. Então, repare que a fórmula molecular dos dois é igual. A única coisa que mudou foi a posição da hidroxila, que indica para nós um grupo funcional. Então, isso daqui é uma isomeria de posição. Tá? O que pode mudar também na posição, tá? Pode mudar a posição da insaturação. Então, a dupla ligação às vezes está no primeiro carbono, depois está no segundo carbono, tá? Isso daí é uma forma de isomeria de posição. E poderia também mudar a posição, tá, do radical. Tá? Vou colocar aqui, ó, dos radicais, olha só. Radicais. Então, vai mudar a posição dos radicais. Tá? Vou colocar aqui duas estruturas para nós. Vou colocar primeiro essa aqui, ó. Olha só. CH2, CH2. Fechei a cadeia aqui. Vou colocar aqui, ó, CH3 e aqui o CH3. Beleza? Agora aqui, ó, vou colocar uma outra estrutura aqui. Vou colocar uma outra estrutura aqui. Vou colocar assim, ó. Vou fazer a cadeia principal igual. Beleza? Aí aqui eu vou colocar um CH3, aqui o CH3,
Vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar um hidrogênio aqui, tá? E aqui eu vou colocar um H2. Beleza? Agora, olha só o que aconteceu aqui. Repare uma coisa. Nessa estrutura, o que mudou de posição aqui foi um radical. Ó, esse radical metil aqui, ó, ele está ligado neste carbono, e nessa outra situação, ele estava ligado aqui, foi para um segundo carbono. Tá? Então, a única coisa que mudou entre esses dois aqui foi a posição desse radical metil. Tá? Então, o radical ele mudou de posição. Se o radical só mudou de posição, repare que no demais está tudo igual. Tá? A cadeia principal, por exemplo, que é a cadeia fechada aqui, esses 3 carbonos da cadeia fechada, continua igual. A única coisa que mudou foi a posição de um dos radicais, que é o CH3. Se a gente for ver aqui a fórmula molecular desses dois compostos, então, ó, o primeiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? E o outro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Beleza? Então tem a mesma quantidade de carbono. Se eu for ver a quantidade de hidrogênio, aqui nós temos 2, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no outro nós temos 3, 6, 4, 5, 6... Opa, peraí. Que eu montei alguma coisa errada. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Eu contei errado. Então, aqui nós temos 10 hidrogênios e 5 carbonos. Então, a mesma fórmula molecular aqui, ó, dos dois compostos. A única coisa que mudou foi a posição do radical. Então, se só o radical mudou de posição, tá? As duas cadeias continuam sendo cadeias fechadas, né? As duas cadeias são cadeias ramificadas, as duas cadeias são cadeias homogêneas, é a mesma função, porque os dois são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. A única coisa que mudou entre os dois foi a posição de um radical. Se a posição do radical mudou, quer dizer que a isomeria que está acontecendo aqui é uma isomeria de posição. Conseguiram entender isso? Alguma dúvida, galera? Então, beleza. Se tiverem dúvida, é só perguntar, tá? Só perguntar. Então, nós já vimos isomeria de função, quando muda a função química. Já vimos a isomeria de cadeia, quando muda a classificação de cadeia. Já vimos a isomeria de posição, quando muda ali a posição ou do grupo funcional, ou do radical, ou da insaturação, beleza? Então, se mudar também a posição da insaturação, por exemplo, a ligação dupla mudou de posição, quer dizer que é uma isomeria de posição. Tá bom? Isomeria de posição, uma isomeria plana. Bom, além disso daí, nós temos, tá? Mais algumas isomerias, tá? Só para a gente fechar aqui, ó. Tá, falta bem pouquinho para a gente fechar, só vou pegar uma outra folhinha. E esse próximo aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Ele é chamado, então esse aqui é a quarta isomeria, tá? É chamado de isomeria de compensação, isomeria de compensação. Mas ele também tem um outro nome, tá? Tem um outro nome que é metameria. Então, a isomeria de compensação ou metameria, tá? É o mesmo tipo, tá? É o mesmo tipo de isomeria, tá? São duas nomenclaturas diferentes aqui. Bom, vamos entender o que é a isomeria de compensação, tá? Ou também chamado de metameria. A diferença entre esses compostos, gente, ele está na posição de um heteroátomo, tá? A diferença dos compostos, eles vão estar na posição de um heteroátomo. Vou colocar aqui para vocês, olha só, usando aqui primeiro uma função que é a função, deixa eu pensar aqui, eu vou pegar a função éter, tá? A função éter, beleza? E eu vou escrever aqui duas estruturas, os dois são éter, beleza? Vou colocar assim, ó, olha só, CH3, O, tá? CH2, CH2, CH3, beleza? E agora eu vou escrever aqui uma outra estrutura, que vai ser assim, ó,
CH3, CH2, O, CH2, CH3. Beleza? Não confunda metameria com isomeria de posição. Beleza? Isomeria de posição. É claro que aqui está mudando a posição do heteroátomo, mas se é o heteroátomo que está mudando de posição, ele não é isomeria de posição, ele é uma metameria. Tá? Quem que é o heteroátomo aqui? Ó? O heteroátomo, ele é o oxigênio. Beleza? Os dois aqui são os heteroátomos, que é um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Repare que nesse daqui ele está entre o primeiro e o segundo carbono, e aqui ele está entre o segundo e o terceiro carbono. Então, o heteroátomo, beleza, mudou de posição. Se o heteroátomo muda de posição, significa que essa é uma isomeria de compensação ou uma metameria. Beleza? Não confunda com a isomeria de posição. Tá? Então, se for o heteroátomo que mudou de posição, é uma metameria. Se a gente for contar aqui a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, né, a gente vai ver que tem o mesmo. Então, ó, em carbono, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós temos aqui um oxigênio. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um oxigênio. Então, repare, a fórmula molecular aqui dos dois é igual. É a mesma função química. Éter, éter. Cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia heterogênea, cadeia heterogênea. A única diferença entre os dois é a posição do heteroátomo. Aqui estava entre o primeiro e o segundo, aqui está entre o segundo e o terceiro. Se o heteroátomo mudou de posição, significa que é uma metameria. Tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui agora. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar uma amina, tá? A amina é fácil da gente conseguir visualizar isso também. Então, primeiro, éter. No segundo aqui, ó, eu vou colocar amina. Tá? Amina. Vou escrever aqui para vocês duas estruturas que contêm a amina. Beleza? Então, aqui, ó. CH3. Tá? O nitrogênio, que faltou um H, aqui vamos colocar aqui o CH2 e aqui o CH3. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o nitrogênio entre o primeiro e o segundo carbono. Tá? Agora eu vou escrever uma outra estrutura aqui do lado, uma outra estrutura aqui, ó. CH3, N, CH3 e aqui, ó, CH3. Beleza? Então, olha só, o que aconteceu aqui, ó? O heteroátomo, ele está em posições diferentes, tá? Ele está em posições diferentes. Aqui ele está entre o primeiro e o segundo carbono, e aqui ele está entre os três carbonos. Então, mudou aqui, ó, em relação ao heteroátomo, tá? Se mudou em relação à posição do heteroátomo, é uma metameria, uma isomeria de compensação. Se a gente for ver a fórmula molecular dos dois aqui, nós vamos ter 1, 2, 3 carbonos, tá? Hidrogênio, nós vamos ter aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9 e 1 nitrogênio. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3 carbonos, hidrogênios, nós vamos ter 3, 6, 9 hidrogênios, tá? E nós vamos ter um nitrogênio. Então a fórmula, olha só, fórmula molecular dos dois é igual. O que mudou aqui, ó, é em relação ao heteroátomo, né? Conseguiram entender o que é metameria? Ficou alguma dúvida, galera? Tá tudo certo, professor. Então tá bom. Eu tava falando aqui com a minha mãe aí. Não podia responder. Só para a gente fechar, então, vamos ver uma última isomeria, tá? E essa isomeria, tá? Ela é um pouquinho mais complexa do que as demais, tá? Mas vocês vão ver que vocês vão conseguir sair daqui entendendo ela. Eu espero que consiga. Que é a isomeria chamada de isomeria, tá? Isomeria dinâmica, beleza? Ou também chamado de
tautomeria. O que acontece, gente, na isomeria dinâmica, ou também chamado de tautomeria? Tá? O que difere entre as estruturas dos compostos, né, que estão fazendo esse tipo de isomeria? Tá? Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, ocorre um tipo de rearranjo quando você tem, normalmente, um enol se transformando em algum outro composto, tá? Em algum outro composto. Normalmente, o enol ele vai se transformar em um aldeído ou o enol ele vai se transformar em uma cetona, tá? Mas é um tipo de rearranjo que ele vai e vem. Então, às vezes a estrutura é um enol, às vezes é um aldeído, né? Às vezes sai do aldeído e volta a ser enol. Beleza? Então, o que acontece ali, gente, na realidade, é uma mudança da ligação dupla, da posição da ligação dupla. Quando essa ligação dupla da estrutura ela muda de posição, beleza? Formando um outro composto, sempre enol alguma coisa, tá? Eu vou chamar ela de tautomeria, tá? Então, eu vou colocar aqui os exemplos para vocês, para ficar bem fixo isso com vocês, tá? Então, ó, se o enol, lembrando, lembra que o enol é aquilo que tem uma hidroxila e o carbono está fazendo uma ligação dupla. Se o enol ele está se transformando em um aldeído ou um enol está se transformando em uma cetona, ele vai ser uma tautomeria, tá? Eu vou colocar aqui primeiro para nós, o enol, tá? O enol se transformando, né? Ou também voltando aqui, ó, a ser um aldeído, beleza? Repare uma coisa aqui, ó. Vou colocar um enol aqui para nós, ó. Vou colocar assim, ó. CCOH, beleza? Aqui eu vou colocar um hidrogênio, aqui eu vou colocar um hidrogênio e aqui eu vou colocar um hidrogênio. Beleza? O que pode acontecer aqui? Esse carinha aqui, ó, ele pode se transformar, então isso aqui é um enol, beleza? Esse carinha aqui, ó, ele pode se transformar neste composto aqui, ó, que é o CH3, beleza? Aqui, ó, carbono, C dupla O, H. Tá bom? Então, repare, aqui nós temos um enol. Por que nós temos um enol? Porque nós temos uma hidroxila ligada num carbono que está fazendo uma ligação dupla, que é um enol. E aqui nós temos um aldeído, C dupla OH. O que basicamente acontece nessa reação aqui, ó? Essa ligação dupla que estava aqui, ó, esse par de elétrons da ligação, ele acaba vindo aqui para fazer a ligação entre esse carbono e o oxigênio, tá bom? E o que acontece como o oxigênio vai ter uma carga a mais ali, né? O hidrogênio que está ligado a ele, ele vai acabar saindo aqui e se ligando com este carbono. Beleza? Então vai acontecer essa ligação. Então, ó, a ligação dupla foi lá para o oxigênio, tá? Esse par de elétrons ele fica aqui entre carbono e oxigênio. O oxigênio ele vai ficar fazendo uma ligação a mais. Lembra que o oxigênio só faz duas ligações. Então esse hidrogênio vai acabar saindo e vai vir para esse carbono. Ó, quando sai essa ligação dupla para cá, o carbono só vai estar fazendo 3 ligações. Tá? Então, para estabilizar esse carbono aqui, o hidrogênio acaba entrando nesse carbono. Beleza? Então, quando acontece a transformação, o enol ele acaba se transformando em um aldeído. Tá? Mas esse daqui também pode voltar. Tá? Esse daqui pode voltar. Esse par de elétron ele pode voltar aqui, ó, entre carbono e carbono. Quando volta aqui, o oxigênio vai ficar faltando uma ligação, tá? E esse carbono vai ter uma ligação a mais. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai acabar se ligando com esse oxigênio e a reação vai acabar voltando. Tá? Bom, esse composto aqui ele é muito mais estável do que esse daqui. Então, para ele voltar a se tornar o enol, sair do aldeído e se transformar em enol, ele é mais difícil do que o enol se transformando em um aldeído. Tá? Mas ele pode ficar aqui, ó, vai e vem aqui, ó, nessa tipo de ligação. Sempre quando eu tenho, então, um enol se transformando em um aldeído, eu vou ter uma tautomeria, tá bom? Uma tautomeria. Se eu for ver aqui a fórmula molecular desses dois compostos, olha só, carbono, os dois aqui têm 2 carbonos, beleza? Hidrogênio, os dois compostos têm 1, 2, 3, 4 hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4 hidrogênios, e os dois têm um oxigênio. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular, tá?
O que mudou foi nessa compensação aqui da ligação dupla. Esse daqui, ele é mais instável do que isso daqui. Então, esse é o mais estável, tá bom? Então, enol se transformando em aldeído, tautomeria. Uma segunda situação que pode ocorrer uma tautomeria seria nisso daqui, ó. O enol, tá? O enol se transformando em uma cetona e vice-versa, tá? Então, vou colocar aqui agora um exemplo de um enol se transformando em uma acetona, tá? Vou colocar essa fórmula estrutural aqui, ó. Olha só, CH3. Vou colocar aqui, ó, carbono, hidroxila. Esse carbono tem que estar fazendo uma ligação dupla para ser um enol, né? E aqui eu vou colocar, ó, carbono, vou escrever assim, ó, hidrogênio, hidrogênio. Já vocês vão ver o porquê que eu escrevi assim, tá? Então, este composto aqui, ó, ele pode se transformar em uma cetona, tá? Que cetona que é essa, né? Vai ser o CH3, beleza? Aqui o carbono, dupla O, tá? Aqui CH3, beleza? Então, o que que aconteceu aqui, tá? De novo, o que muda é a ligação dupla, tá? Para ela se transformar numa ligação mais estável. Então, neste caso aqui, esse par de elétron aqui, ó, dessa ligação, ela acaba vindo para cá, tá? Sendo atraído ali pro oxigênio, tá? O oxigênio vai começar a fazer uma ligação a mais, né? Vai fazer 3 ligações. Para ele se estabilizar, ele acaba liberando este hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai se ligar com este carbono aqui, tá? Para o carbono se tornar estável, porque depois que essa ligação dupla for para lá, esse carbono vai estar fazendo 1, 2, 3 ligações só. Tá bom? Então, para estabilizar o carbono, o hidrogênio veio para cá, tá? E novamente, pode voltar, quando ele faz esse tipo de ligação, ele vai transformar neste composto aqui, ó, C dupla O, e o hidrogênio que estava aqui veio para este carbono, tá bom? Mas ele pode sair daqui e voltar para lá. De novo, ó, essa ligação dupla, uma das ligações da ligação dupla, ela vai vir para cá, beleza? O carbono vai estar fazendo uma ligação a mais e o hidrogênio está faltando uma ligação. Então, o hidrogênio ele vai lá para estabilizar o oxigênio, tá? Então, quando ele faz esse tipo de ligação, ele sai deste composto e ele se transforma nesse daqui. Mas, ó, vou colocar uma flechinha bem pequena, porque a possibilidade disso acontecer é menor, porque este composto, a cetona, ela é mais estável do que o enol, tá bom? Ele é mais estável do que o enol. Então, a tendência de sair daqui para cá, ela é muito pequena, tá? Em relação a saindo daqui e indo para cá. Se eu for contar a fórmula molecular dos dois compostos, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 3 carbonos, tá? 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênios, nós vamos ter aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Aqui, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E nós temos um oxigênio. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular. O que mudou aqui? Mudou a ligação pi, mudou a ligação pi da ligação dupla que tinha ali entre carbono e carbono, né? E que mudou de posição. Galera, aqui a gente fecha o nosso conteúdo de hoje. Ficou alguma dúvida? Professora, essa isomeria dinâmica só acontece com enol? Então, a dinâmica, ela é o enol se transformando em aldeído ou o enol se transformando em cetona. Não existe outro, tá? É só esses dois. Uhum. Se tem um enol, fique lá desconfiado que pode ser uma tautomeria. Beleza. Mais alguma dúvida, galera? Eu não. Bom, se não ficou nenhuma dúvida a mais, vou dispensar para vocês, tá? Um grande abraço, tá? Foi um prazer ter vocês aqui novamente. Tá? Se ficou alguma dúvida, depois fazendo os exercícios, vocês podem procurar lá pelo Class, pelas redes sociais, pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social, tá bom? Que eu vou estar atendendo vocês, beleza? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Professor. Professor. Pode falar, Luiz. Eu não fiz a atividade, eu posso fazer hoje? Pode fazer, ela tá aberta lá, fica à vontade, beleza? Fechou, obrigadão. Nada, depois me chama aí. Você vai disponibilizar essas folhas lá no grupo, igual a semana passada? Vou tirar uma fotinha e eu mando lá no grupo lá. Beleza, obrigada, tenha um bom dia, valeu pela aula. Tá, obrigado a vocês. Tchau, gente.